Muito boa noite. Nós vamos dar início a mais uma mesa de debates online do Instituto de Estudos Fiscais. É a última mesa online desse primeiro semestre de 2025 e com um tema super especial. Nós já falamos aqui ao longo desse semestre sobre vários aspectos da reforma tributária do consumo e hoje nós vamos encerrar esse primeiro semestre falando das perspectivas e dos desafios para o contencioso judicial do IBS e da CBS. É um tema que vem despertando muita atenção, muitas sugestões, e nós convidamos, então, três pessoas que têm um histórico de estudos e de experiência com contencioso tributário e também com posicionamentos que já começam a ser publicados e veiculados sobre o contencioso judicial envolvendo o IBS e a CBS. Nós teremos a Maria Rita Ferragutti, que é doutora e mestre em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, conhecida por muitas publicações, também é livre-docente em Direito Tributário pela USP, e é professora do IBET e da PUC de São Paulo em cursos de pós-graduação em Direito Tributário. É advogada em São Paulo e também vice-presidente da Comissão Especial do Contencioso Tributário da OAB em São Paulo. Queria agradecer à professora Maria Rita por ter aceitado esse convite. Temos também a Natália Faria, que é doutoranda em Finanças Públicas, Tributação e Desenvolvimento pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ, conhecido de todos nós. Também é mestre em Direito e Políticas Públicas pela Unirio e procuradora do Estado do Rio de Janeiro, atuante na área tributária. E, finalmente, também é membro da Comissão Especial de Assuntos Tributários da OAB do Rio de Janeiro. Queria agradecer a Natália por também ter aceitado o convite para participar desse evento de hoje aqui do Instituto de Estudos Fiscais. E, finalmente, o Murilo Silva de Abreu, que é doutorando em Direito aqui pela PUC Minas, pelo Programa de Pós-Graduação em Direito, e mestre em Direito Tributário pela UFMG, sendo também juiz de direito aqui do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O Murilo está desenvolvendo a sua tese de doutorado especialmente sobre essa nova realidade do contencioso judicial tributário pós emenda 132, emenda constitucional 132, e ele iniciará as intervenções. Cada intervenção terá até 20 minutos. A primeira será a do Murilo, depois a da Natália e, por último, a Maria Rita. E eu, então, agradeço também as pessoas que estão acompanhando, os associados, associadas do IF. Esse evento está sendo gravado para depois ser disponibilizado no canal do YouTube do Instituto de Estudos Fiscais. Então, agradecendo a presença de todos vocês, vou passar a palavra com muita alegria e com muita expectativa para esse evento de hoje, para o Murilo. Murilo, você tem a palavra. Obrigado, professor Marciano. Boa noite a todas e todos. Uma satisfação enorme poder conversar com vocês sobre esse tema. É, eu estou tentando compartilhar, acho que já aparece para todos. Sim, já está Joia, aparecendo. perfeito. Deixa eu ver se eu consigo colocar no modo apresentação. Bom, é, a ideia inicial, professor Marciano, é fazer um panorama geral da discussão sobre o contencioso judicial tributário, apontar o que nós temos de soluções postas na mesa atualmente, criticar algumas propostas, e eu gostaria aqui de argumentar em favor de uma delas, pela qual eu tenho uma predileção especial, mas isso de forma muito dialógica, muito conversada. Então, esse primeiro slide, gente, o tempo ele é curto e muita coisa aqui para a gente conversar. Esse primeiro slide é como eu me sinto diante do futuro contencioso judicial tributário do IBS e da CBS. Eu me sinto meio assim, na ponta do precipício. Por que isso? Porque nós estamos há 6 meses, exatamente 6 meses do início da cobrança do IBS e da CBS, né? Coincidente, eu acho que o IF ele faz as coisas todas assim,
friamente calculadas, né? Quem não conhece o IF, ainda a professora Maria Rita não conhece tão bem, a Natália. Hoje é dia 1º de julho, daqui a exatos 6 meses, 1º de janeiro de 2026, começa, ainda que de forma piloto, a cobrança do IBS da CBS. E o que a gente tem de concreto em relação ao contencioso desses dois tributos? Como é que vai ser o contencioso judicial tributário, né? Hoje, os estados e municípios, eles não sabem onde que vão ajuizar as suas execuções fiscais, né? A gente sabe pela reforma que um dos pilares de sustentação do nosso sistema tributário foi alterado, o racional da origem passou para racional do destino. Então, um município, um estado, o município de Fortaleza, o estado do Ceará, por exemplo, que recebe mercadoria enviada, por exemplo, do estado de Minas, se tiver que ajuizar uma execução fiscal, onde que ele vai ajuizar? A princípio é no estado produtor, no estado remetente da mercadoria, Minas, né, nesse exemplo rápido. Mas isso fere o racional, fere uma das teses que foi definida, uma das teses que foram definidas nesses 3 julgados que estão aí no slide, na parte direita inferior, as ADI 5492, 5737, ajuizadas pelo Estado do Rio, pelo Distrito Federal, sendo que uma das teses foi exatamente de que procuradores do Estado, procuradores do município não estão obrigados, não podem ser obrigados a litigar em estados diversos da federação. Esse paradigma vai ser rompido com a reforma, né? E como é que isso vai ser? Esse precedente vai ser superado ou não? Mas eu acho que esse problema nem é dos piores. Eu acho que se a gente for para o lado anti-exacional, pelas ações que os contribuintes vão ajuizar, o cenário fica ainda mais grave, né? Como é que marketplaces, por exemplo, eles vão ajuizar ações onde? Quantas ações eles vão ajuizar? Porque, né, a regra quase centenária do nosso processo civil é o foro de domicílio do réu. Os réus, agora ou futuramente, né, no pós-reforma, vão ser o Estado e o município de destino. Então, marketplaces vão ter que ajuizar ações em cada uma das comarcas, em cada uma das subseções judiciárias, né? Esse é um rápido panorama dos problemas que nós vamos enfrentar. Eu preciso avançar, e aí imagino que, se não todos aqui presentes, talvez a maioria de vocês, se lembre de que, em março do ano passado, e aí eu já parto para as soluções que estão postas na mesa, né? O que a gente tem de opções. Então, em março do ano passado, alguns de vocês devem se lembrar que o ministro Jorge Messias, né, advogado-geral da União, ele esteve no Supremo Tribunal Federal e levou debaixo do braço uma proposta, uma sugestão de PEC, de proposta de emenda à Constituição. O que essa PEC dizia? Ela sugeria instituir um controle concentrado de legalidade, de forma muito semelhante ao que a gente tem do controle objetivo, né, no Supremo Tribunal Federal, de controle concentrado de constitucionalidade, mas seria um controle de legalidade concentrado. Isso, inclusive, é uma ideia antiga, né, do ministro Mauro Campbell, acho que já tem talvez mais de 10 anos, essa ideia que o ministro Mauro Campbell trabalhava, e o governo federal sugeriu como uma das formas de resolver os problemas do futuro contencioso judicial tributário, né, do IBS da CBS. Um controle concentrado, então, de legalidade no STJ, com efeito erga omnes, vinculante para todo o judiciário, exceto quem está acima, exceto o STF, e para toda a administração tributária. Ao lado desse controle concentrado, uma reforma também no controle difuso. Nessa sugestão de PEC, o governo federal propôs, então, a federalização das discussões do IBS da CBS. Caberia, portanto, 100% exclusivamente à Justiça Federal decidir os litígios, as divergências entre o IBS e a CBS. Bom, essa é uma primeira proposta que foi feita, e as propostas continuaram. Agora, recentemente, acho que todos tiveram notícia desse relatório apresentado por um grupo de trabalho instituído no âmbito do STJ, agora final de abril, me parece, desse ano, né, de 2025, que conclui também, da mesma forma, pela federalização das discussões judiciais do IBS da CBS,
Um relatório, a gente poderia, professor Marciano, ficar a noite inteira aqui falando só desse relatório, né? Mas há outras informações, outros argumentos que a gente precisa trabalhar, mas eu diria, assim, de forma sucinta, para ficar dentro do meu tempo, eu, particularmente, achei esse relatório muito simples, pouco substantivo, é um relatório de 28 páginas, que traz algumas informações relevantes, eu acho que ele acerta em alguns pontos, como em apontar, por exemplo, os tempos diferentes que haverá na fiscalização, né? Vão ser mantidas as fiscalizações, todos nós sabemos, né? A administração tributária dos municípios, do Distrito Federal, estados e da União vão conviver, vão ter que conviver de alguma forma harmônica, mas o tempo delas será diferente, né? Eu tenho a expectativa de que a fiscalização, por exemplo, da União Federal trabalhe mais rápido, a de estados e municípios mais devagar. Como é que vai ser conciliar isso? Isso, em tese, pode gerar 3 autuações sobre um mesmo fato, em consequência, gerar 3 processos administrativos diversos e, no limite, 3 execuções fiscais. Eu compartilho de uma constatação que o relatório do STJ fez, no sentido de que não houve integração dos contenciosos da administração tributária, dos entes políticos, das 3 ordens, e dos contenciosos administrativos. Não houve integração. O que houve foi uma mera possibilidade de delegação entre eles, né? De um ente menor para um ente maior, mas integração não houve. O relatório do STJ traz também essa tabela, que está aí em uma de suas páginas, né? Essa que está no slide, isso é relativo à ADL, Ação Direta de Legalidade. Eu acho que ele conclui acertadamente que essa ADL, esse controle concentrado de legalidade, proposto, né, pelo governo federal, vai trazer rapidez na decisão, vai promover um alívio das instâncias ordinárias, concentrando a discussão no STJ, mas, por outro lado, vai trazer uma sobrecarga a essa Corte Superior. E não vai permitir, por exemplo, que a questão tributária amadureça nas instâncias inferiores. Nesses pontos aqui, eu acho que o relatório acerta. Agora, por outro lado, eu acho que ele traz alguns pontos, assim, no mínimo duvidosos. Ele diz, por exemplo, que os TJs estão preocupados com uma perda de arrecadação, em razão de, supostamente, perderem o contencioso judicial tributário, se houver federalização, por exemplo. Então, ele diz, olha, isso está na página 24 do relatório. Uma solução poderia as execuções fiscais, por exemplo, tramitarem nos tribunais de justiça e as ações anti-exacionais em outra esfera, por exemplo, na esfera federal. Eu acho que, desculpa, mas talvez é uma petição de princípio, né? Cindir o contencioso dessa forma, acho que não seria uma boa solução, mas quero trazer a questão para ser discutida. O relatório sugere também diferentes vias ou diferentes instâncias de discussão do contencioso judicial do IBS da CBS. Por exemplo, é um ponto que está na página 21 do relatório. Discussões processuais poderiam ser levadas a efeito em uma esfera, por exemplo, na esfera estadual, e discussões sobre o mérito da execução fiscal, em embargos, em exceção de pré-executividade, por exemplo, em outra esfera, talvez a esfera federal. E sugere, por fim, estabelecimento de alçadas nos moldes, por exemplo, como a gente tem na judicialização da saúde, tema 1234 do STF. Isso está expresso também no relatório do STJ. Quer dizer, discussões menores, pequenas, de valores ínfimos, seriam ajuizadas contra os municípios. Execuções de valor médio, medianas, seriam enfrentadas pelos estados. E as grandes discussões mais relevantes, de valores maiores, pela União Federal. Também acho que não é uma boa solução, mas quero trazer o assunto aqui à baila, né? O relatório do STJ sugere ainda o prévio requerimento administrativo como uma solução, ou parte da solução, para o contencioso judicial do IBS da CBS. É curioso que, acho que há menos de 2 meses atrás, o Supremo decidiu o tema 1373, que cuida de isenção do imposto de renda para quem tem doença grave. E quando o STF decidiu isso, agora, muito recentemente, entendeu que não haveria necessidade de acionar-se o contencioso
administrativo. Quer dizer, será que isso é compatível? Será que isso vale ser levado em conta? Bom, para concluir, então, de acordo com o grupo de trabalho, né, do STJ, que a melhor solução seria federalizar, a Justiça Federal é a que está melhor estruturada. O STJ entende que os núcleos virtuais mistos, né, unindo juízes federais e estaduais, não poderiam ser uma solução, e que a criação de uma justiça tributária especializada, ou um tribunal especializado, despenderia muitos recursos, seria orçamentariamente inviável, né? Bom, a última solução posta que nós temos é o grupo de trabalho criado no âmbito do CNJ, né? Isso foi agora bem recente, 8 de abril ele foi criado por meio dessa portaria. Esse grupo tem 12 integrantes. Não sei se todos tiveram o cuidado de examinar, mas desses 12 integrantes, bom, é um grupo de trabalho para propor reformas para o contencioso judicial tributário, do IBS da CBS. Supõe-se, então, que nós teríamos 12 tributaristas, né? Para quem eventualmente não saiba, desses 12 integrantes, apenas 4 são tributaristas. E desses 4, um representante da advocacia, que me disseram os meus advogados, de forma talvez um pouco maldosa, que esse integrante da advocacia, apesar de brilhante na academia, ele não frequenta os fóruns, os tribunais, desde antes da Constituição de 88. Então, a princípio, não teria muita experiência prática assim, da advocacia. E os outros integrantes, os outros 3 integrantes, são procuradores da Fazenda Nacional, os outros 3 integrantes do grupo, tributaristas. Procuradores da Fazenda Nacional com alto conhecimento sobre o assunto. Os outros 9, representantes da advocacia pública, estadual, municipal, dos governos, da magistratura estadual, federal, são excelentes profissionais, mas nenhum deles tem experiência em direito tributário. Então, na minha modesta opinião, ao contrário do que foi dito, de que essa PEC ela seria possível de ser aprovada ainda neste ano de 2026 e que ela representaria uma proposta consensual com o Poder Judiciário, né? Eu queria, de forma muito expressa, criticá-la, dizendo que, para mim, nada mais é do que uma fachada para trazer, para formalizar a proposta do governo federal, travestida com a anuência da magistratura, né, e das outras carreiras de procuradoria pública, privada, que estão, assim, em substância, totalmente alijados do processo, né? Mas, enfim, a gente poderia também, professor Marciano, nesse evento inteiro aqui, falar só disso. Mas a gente precisa avançar para dizer que os 45 dias de trabalho desse grupo, né, que foi proposto, já passaram há muito tempo, né? Eles começaram a trabalhar 8 de abril ou 9 de abril, nós já estamos em 1º de julho, eu não tive notícia ainda de resultado, portanto, eu não sei concretamente qual é essa proposta de foro nacional que seria, em substância, parece a proposta desse grupo de trabalho. A professora Maria Rita parece que vai explorar bem esse tema, eu estou muito curioso e ansioso para ouvir as impressões da professora sobre esse suposto foro nacional. Aparentemente vai reunir de forma virtual magistrados de 1º e 2º graus, o CNJ fará um processo seletivo e, o que talvez seja o mais relevante, o foro competente seria a sede da empresa, ao invés do foro do estado e do município de destino, para resolver um dos grandes problemas, né, que virá no contencioso judicial tributário, sobretudo no aspecto anti-exacional, né, quando os contribuintes tiverem que ajuizar ações, mandado de segurança, ações declaratórias, enfim, ao invés de terem que propor ações em todos aqueles estados e municípios de destino, eles poderiam fazer isso no foro sede da empresa. Isso revoluciona o nosso processo civil, né, que, como eu disse no início, sempre foi o foro de domicílio do réu, né? Isso é uma regra quase que centenária do nosso processo civil. Bom, o que eu acho de problemático nessas propostas?
Eu acho que a federalização, ela fere, eu acho que ela é inconstitucional, porque ela fere a cláusula pétrea do federalismo, especificamente quanto ao princípio da subsidiariedade. O que é isso, no que nos interessa aqui, de forma muito rápida, que eu sei que meu tempo está acabando. Subsidiariedade quer dizer que os entes locais, os entes periféricos, eles podem não só decidir as matérias, os assuntos de sua competência, mas também contribuir para a decisão nacional. Isso a gente já está cansado de saber em relação ao executivo e ao legislativo, ou seja, autogoverno e autolegislação dos entes periféricos. Agora, um aspecto que é muito pouco explorado pela nossa doutrina é a subsidiariedade sob a ótica do judiciário. Os judiciários locais, e aí eu me refiro especificamente aos tribunais de justiça dos estados, eles têm competência para decidir os assuntos de natureza local, mas também contribuir para a decisão judiciária de âmbito nacional. Isso não acontece ou não acontecerá se o projeto federalização acontecer. Nós vamos ter exclusivamente juízes federais e desembargadores federais decidindo sobre assuntos de competência local, especificamente o IBS, né, que ainda que seja um imposto que se transformou em nacional, eles impactam no âmbito local, né? Vai continuar sendo o IBS a principal fonte de renda dos estados. Então, eu acho que essa proposta de federalização seria inconstitucional por essa questão. E um outro argumento técnico que eu queria trazer é perguntar quem tem expertise em não cumulatividade. São os juízes federais ou são os estaduais? Se a gente retroceder até a emenda 18 de 1965, e como que instituiu, né, o nosso sistema tributário, a gente vai se lembrar que ali foram criados o ICM e o IPI. De 1965 até hoje, 60 anos, a gente tem discussões sobre não cumulatividade. Não cumulatividade que, não por acaso, vai ser um dos pilares de sustentação do IBS. Bom, de 1965 até hoje, onde que houve, em qual tributo que houve discussões relevantes sobre não cumulatividade? Foi no IPI? Não. Quem litiga na área sabe que não, né? O IPI tem discussões sobre classificação de produtos industrializados, etc., mas sobre não cumulatividade, as discussões aconteceram e acontecem até hoje no então ICM, hoje ICMS. Quem contribuiu para a construção dos conceitos da jurisprudência sobre não cumulatividade? Juízes federais ou estaduais? Eu não tenho dúvida em dizer que são os estaduais. Não cumulatividade na Justiça Federal a gente tem desde quando? Desde 2003, né, com a emenda constitucional 42, que trouxe a não cumulatividade para COFINS, para o PIS e COFINS. Que, a bem da verdade, nem é propriamente uma não cumulatividade, né? Onde a plurifasia, enfim, na COFINS, né? Não cumulatividade é um conceito essencialmente de tributação sobre o consumo. Bom, Murilo, você está igual aqueles engenheiros de obra pronta, né? Você está só criticando a obra dos outros, né? O que você vai trazer de sugestão, então? Eu acho que os núcleos de justiça 4.0 podem ser uma solução para o contencioso judicial do IBS, da CBS. Quem não conhece os núcleos, eu convido a conhecê-los. São unidades judiciárias 100% virtuais, hoje dotadas vocacionadas para resolver problemas de congestionamento em tribunais. Existem núcleos de justiça 4.0 no país inteiro. Mas qual que seria a ideia, concretamente? Eu venho publicando artigos sobre isso, mas para tentar tornar a coisa assim clara, seria o quê? Seria cada região federal ter tantos núcleos quanto fossem necessários. Então, vamos pegar, por exemplo, o estado de Minas Gerais, que coincide com a sexta região federal, né? Aqui em Minas a gente tem o TRF-6. A gente tem uma região central, onde está a capital e municípios importantes, Betim, Contagem, com grande movimento tributário. A gente tem, por exemplo, o sul de Minas, o Triângulo Mineiro. Se nós pegarmos aí 4 ou 5 regiões industriais importantes de Minas, com discussões tributárias relevantes, a gente teria, então, 5 núcleos de justiça 4.0, sediados nessas 5 regiões importantes do estado de Minas.
sexta região. Na quinta região da Justiça Federal Nordeste também teria talvez 6, 7, 10 núcleos, tantos quantos objetivamente, de acordo com o movimento processual, fossem necessários. Nesses núcleos haveria juízes federais e estaduais que não decidiriam de forma colegiada, mas de forma monocrática. Então, o argumento daquele relatório do STJ de que os núcleos mistos eles não têm celeridade, eu acho que não procede, porque lá no relatório do STJ pensou-se o tempo todo que os núcleos procederiam por decisões colegiadas. A minha ideia é que as decisões sejam monocráticas. Então, teríamos, por exemplo, no núcleo 4.0, em primeiro grau, Belo Horizonte, sexta região federal, talvez 10, 5 juízes federais, 5 juízes estaduais. Mandatos de segurança, ações declaratórias distribuídas de forma aleatória para cada um deles, cada magistrado federal ou estadual decidiria. Essas ações sujeitas a recurso, haveria então núcleos de justiça 4.0 em segundo grau, unindo desembargadores federais e estaduais, e dali a terceira instância do STJ e a quarta do STF, que permaneceriam como são hoje. Procuradores do Estado, por exemplo, do Ceará, que tiverem que ajuizar a execução fiscal contra um comerciante sediado em Minas Gerais, que remeteu a mercadoria lá para aquele estado do Nordeste. Os procuradores do Estado do Ceará, os procuradores do município de Fortaleza ajuizarão a execução fiscal aqui, nesse núcleo. Murilo, eu vou só te pedir para concluir em 2 minutinhos. Perfeito, professor. Então, a dinâmica seria essa. Um Netflix da vida sediado em São Paulo, quando quiser discutir algum aspecto do IBS da CBS pelo país inteiro. Em relação aos municípios de Minas, ele teria que ajuizar 5 ações, uma em cada núcleo, 4.0 de justiça. E isso é salutar, porque cada núcleo iria criando o seu entendimento jurisprudencial. Isso poderia ser amadurecido ao longo do tempo. Mas esses núcleos, Murilo, eles vão ficar soltos no ar? Não, eu acho que eles poderiam se vincular, ficar sob o guarda-chuva do STJ. O STJ já tem a vocação constitucional originária de decidir interpretação de lei federal. Agora, com a emenda 132, ele já tem a atribuição que lhe foi adicionada de resolver os conflitos entre os entes federados e entre o comitê gestor. Já é meio que uma coisa nacional, natural, melhor dizendo, ele decidir as divergências do IBS, da CBS. Então, inclusive, a Infam, Escola Nacional de Formação dos Magistrados, que já está sob o guarda-chuva do STJ, poderia fazer um processo seletivo para os magistrados federais e estaduais que integrarão esse núcleo 4.0. E aí, professor, o último slide para encerrar. O que eu acho essencial na discussão, independente de qual seja a solução adotada, sejam os núcleos, seja a federalização, seja o tal foro nacional, é que essa solução ela converse de alguma forma com os projetos de lei propostos pela Comissão de Juristas, né, que foi presidida pela ministra Regina Helena Costa. Nós temos já uma nova lei de execuções fiscais na iminência de ser promulgada. Já está concluindo o seu processo legislativo, uma lei de arbitragem tributária, né? Léo Gianetti está conosco aqui, especialista no assunto, doutor no assunto. Esses diplomas legais precisam conversar, né? Enfim, professor Marciano, era isso que eu queria trazer. Desculpa, foi muito corrido, mas a minha intenção foi trazer as questões todas à baila para suscitar o debate e, a partir daí, a Natália, a professora Maria Rita chutarem a bola para o gol. Obrigado. Muito obrigado, Murilo. Foi excelente a visão geral que você transmitiu sobre o tema e também a sua proposta de uma maneira muito clara. E nós ganharemos muito ao ver agora a Natália Faria, procuradora do Estado do Rio de Janeiro, enfim, dando as suas observações, a sua visão sobre esse problema, ela que também certamente vai participar, né, como uma protagonista do contencioso judicial do IBS, especialmente, né, Natália? Então, passo a palavra a você, agradeço mais uma vez por você ter aceitado o convite.
Bom, primeiro, para mim é uma honra, né, poder participar. O convite que me foi feito, uma mesa com o professor Marciano, a professora Maria Rita e o Murilo, com quem eu já dividi mesas anteriormente, em especial com relação a esse tema. Eu vou trazer algo menos estruturado do que o Murilo, porque eu não tenho muito bem uma proposta. Eu tenho mais angústias do que respostas, e eu acho que as angústias é o sentimento coletivo no momento, né? O que todos estamos sentindo com relação a essa reforma. Não estou conseguindo, bom, vai ter que ser assim mesmo. Eu estou compartilhando a tela, eu trouxe só para poder me orientar. Então, assim, a gente tem essa questão da emenda e qual é a sensação, né? O meu mestrado é lei políticas públicas e o que eu vejo foi que o que se propôs com essa emenda foi um acordo possível no sentido de federalização. Então, por mais que a gente esteja aqui brigando para que haja uma observação, uma observância, o respeito aos interesses dos estados e dos municípios, claramente teve uma orientação para uma centralização dessa arrecadação e dessa decisão. E todo o trajeto do acompanhamento, tanto da aprovação da reforma, quanto da aprovação dos debates dos PLs, cujos protagonistas eram, no geral, grande parte eram membros da administração federal, né, procuradores federais, pessoas da Secretaria da Receita Federal, e teve pouca participação efetiva, debate efetivo no âmbito dos estados. Você vê que está havendo uma condução para poder alijar os estados e os municípios desse imposto, né, desse IVA dual, que vem em resposta para uma solução, que vem como solução para um imposto que é vilanizado, né, em especial o ICMS. E um imposto também que vinha entrando em desuso em razão da servicização da economia, enfim. E o que a gente vê que, na verdade, foi um acordo possível feito a toque de caixa e que claramente tem necessidade de ajustes. E o problema é fazer esses ajustes, trocar a roda com o carro andando. Eu acho que esse tem sido o nosso maior desafio. Porque são muitos os atores envolvidos. E nesse ponto, a gente não pode deixar de trazer, de levar em consideração, que essa é uma reforma da indústria, essa é uma reforma do setor econômico, que pouco se preocupa com a relevância das instituições, com a institucionalidade. Porque a bandeira que veio foi uma simplificação com relação à cobrança. É claro que a cobrança ela estava muito complexa, é claro que a atuação dos poder judiciário, dos poderes judiciários estaduais em especial, trazia essa complexidade. Os debates do ICMS eram muito complexos, são muito sofisticados com relação ao aproveitamento ou não, porque tem um reflexo muito claro na atividade econômica efetivamente. Então, essa reforma ela veio no anseio do setor econômico, e esse setor econômico, focando, claro, no crescimento, na dinamização, na facilidade da conformidade das empresas, que é algo que a gente tem, dos contribuintes, que é algo que a gente tem que sim levar em consideração, ele se descuidou do aspecto institucional, do aspecto do Estado, da formação do Estado, e como que o nosso Estado foi pensado pela Constituição de 88. Na verdade, essa reforma ela dá um passo atrás, a meu ver. Em que sentido, né? A gente tem um CTN que foi aprovado sob a luz de um regime autoritário, então você não havia um questionamento, não havia uma preocupação com relação a questionamentos judiciais ou mesmo a atuação dos estados e municípios dos anos 60. A gente recebe, né, esse código ele permanece vigindo durante a Constituição de 88, que é uma Constituição absolutamente democrática, que teve esse componente de subsidiariedade, de democracia que o Murilo mencionou, de forma muito, muito clara, né, de participação efetiva, de formação coletiva na vontade nacional, de autodeterminação, né, de participação local muito forte. E agora o que a gente está vendo é dar um passo atrás, é uma centralização. É uma centralização e uma nacionalização desses impostos, né, do ICMS, do ISS, na figura do IBS. E essa centralização, essa nacionalização fica muito clara quando você pensa que você tem um imposto irmão idêntico, com a mesma base de cálculo, mesmo fato gerador, mesmo tudo federal. Então, como é que você vai trazer discussões distintas no aspecto estadual ou municipal, né, por assim dizer, no IBS, quando você tem uma discussão federal com relação ao mesmo objeto, né, ao mesmo tributo, a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador? Fica uma situação muito complicada, então você vê que há
o Leme está conduzindo para essa centralização. E o Murilo até trouxe isso, né? Isso se reflete, claro, no âmbito do contencioso. Quando você pensa no contencioso, é onde desemboca a arrecadação. Eu já vi algumas pessoas, ou melhor, a não arrecadação. Eu já vi algumas pessoas até falando que alguns advogados privados, no geral, falando que com o split payment, né, com essa segregação automática, não consegue nem visualizar tanto em que aspecto vai haver tanta judicialização, por assim dizer, mas claramente o que a gente percebe é que essa reforma que veio para simplificar está indo num caminho de tornar mais complexo os debates enquanto ela não se completar, porque é uma reforma que está em andamento. Como eu falei, né? Houve uma aprovação do que foi possível num prazo de debate recorde, e o que a gente vê é que, na verdade, é uma reforma em progresso, é uma construção em andamento. Então, houve um primeiro momento, essa primeira alteração, e agora o que a gente precisa são de outras alterações constitucionais para que o sistema funcione, já que essa reforma, tal como feita, terminou de constitucionalizar por vez o nosso sistema tributário, né? Ele já tinha em aspectos gerais previsto na Constituição, por assim dizer, ainda que minudenciado, mas o texto da Emenda Constitucional 132, ele trouxe detalhamentos que constitucionalizaram tudo. E vai ter que também trazer uma reforma do Poder Judiciário. A meu ver, essa alteração dessa dinâmica federativa, ela traz uma necessidade de integração dos poderes judiciários que eu não consigo visualizar compatível com o nosso regime democrático, como a gente pensou hoje, com os nossos estados. Porque, claramente, existe um viés de decisão, a gente não pode pensar num juiz imparcial. O juiz, ele, na verdade, ele tem, obviamente, um viés de sensibilidade que norteia as suas convicções, que acabam sendo voltados pelas suas próprias experiências, que são experiências locais. Muito se diz que a vida se vive no âmbito dos municípios, né? Isso provavelmente vai se refletir no âmbito da decisão judicial em última instância. Então, você permitir que haja esse aspecto democrático na atuação do Poder Judiciário, ela constrói decisões mais plurais, constrói decisões mais sofisticadas, por assim dizer, quando você pensa na participação democrática. Um outro ponto que eu queria destacar também que deixa claro que essa reforma ainda está em andamento, é que, de fato, ainda que se preveja a competência do STJ com relação à decisão de conflitos do IBS, em especial com relação ao comitê gestor, que foi esse ente sui generis criado, que congrega representantes de estados e municípios, mas não se submete a nenhum outro poder. Criou-se uma nova figura no direito administrativo, né? uma nova figura no direito público. Ainda que o STJ seja competente para poder dirimir esses conflitos, claramente há uma sobreposição de competências do STF, e nada vai impedir que isso acabe desembocando no STF, a não ser a própria vontade do STF. O que pode, conforme vontades políticas, e aí eu digo vontades políticas um pouco menos como posso dizer, nobres ou vontades políticas momentâneas, fazer com que essas decisões que eram para ser mais céleres, né, que essa celeridade, essa simplificação se tornem também complexas e até mais complexas do que a gente está acostumado hoje. Um outro ponto também é essa questão da visão do Poder Judiciário a respeito da cobrança, né? Essa segregação do contencioso, e até o Murilo trouxe, né, essa possibilidade de segregar, deixar a execução com um e as ações tributárias, como a gente chama aqui no Rio, com outro, isso é algo que você pode trazer decisões conflitantes, por assim dizer. E eu não consigo vislumbrar vantajosidade para o sistema tributário e para essa simplificação que observe, que vá ao encontro dessa segregação, né, dessa coexistência de dois contenciosos. Até mesmo porque, no âmbito federal, você tem uma justiça que está mais especializada, hoje está mais habituada com matéria tributária, ainda que eu concorde com o Murilo,
que, de fato, a não cumulatividade é algo cuja expertise é dos juízes estaduais. No âmbito federal, você tem uma justiça federal que é mais célere, por assim dizer, por N fatores, mas não se pode dizer isso de forma peremptória com relação às consequências dessa reforma. Porque quando você pensa em política pública, e no caso a gente está falando de política fiscal, né, que é uma transformação na nossa forma de atuar, na nossa fiscalidade, você tem a vontade do legislador, você tem a ideia de como que vai funcionar, você tem a letra da lei, e você tem aquela visão do intérprete, a visão do dia a dia, e você nunca sabe qual vai ser a consequência. Por vezes, algumas alterações elas são feitas visando algo idealizado, mas a interação entre atores distintos, sejam eles o mercado, instituições, e aí eu digo instituições, até a própria vontade do próprio comitê gestor, que é uma instituição enorme, eu tenho visto até em algumas aulas paquidérmica, por assim dizer, porque são 54 membros, gente de todos os estados, gente de todos os municípios, você não sabe como essa instituição ela vai se comportar. Então, essa simplificação e essa celeridade, você não sabe como isso vai se comportar no dia a dia e como vai ser essa relação desse ente nacional, que não submete a nenhum poder, com relação à própria administração pública federal. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, é exatamente como o Murilo colocou no primeiro slide dele, é um salto no escuro. A gente tem uma reforma que você não sabe, você pretende que tenha produto uma consequência, mas essas consequências, na verdade, elas são imprevisíveis, até o próprio comportamento do Poder Judiciário. E aí, nisso, entram as propostas, né? O Poder Judiciário também, é bom fazer uma parte, ele trata o contencioso judicial de forma global, né? Trazendo as execuções e as ações tributárias num mesmo pacote. Só que, a meu ver, e eu já falei isso mais de uma vez, a execução fiscal, por assim dizer, ela quando eu estou na execução fiscal, antes dessa execução fiscal ela ser contraposta, ela ser embargada, o que você tem, na verdade, é o Poder Judiciário atuando bem ou mal como uma longa-manos da Fazenda. Então, é como se fosse o Poder Judiciário investido no papel de cobrador. E nesse sentido, talvez, e aí é uma sugestão que vai ao encontro do próprio PL, que até o Murilo mencionou, né, o PL dos juristas, que é o PL 2483 de 2022, que traz esse processo administrativo tributário, essa cobrança administrativa, a meu ver, isso seria mais salutar se ficasse a cargo das próprias administrações tributárias. Não necessariamente da própria Receita, Secretaria de Receitas, que está te fazendo, que faz a cobrança, mas eventualmente de algum órgão, e aí nesse caso eu até falo em defesa das procuradorias, que é onde eu milito, deixar no âmbito das procuradorias essa condução dessa cobrança com as ferramentas, porque vai haver um cuidado com relação a observância dos princípios jurídicos, bem ou mal, são as procuradorias que atuam em conjunto com o Poder Judiciário para a condução dessa cobrança de forma juridicamente adequada, e tornar isso mais eficiente e desafogar o Poder Judiciário, permitindo que ele somente se debruce sobre questões efetivamente jurídicas e menos essa parte da cobrança, né? Questionamentos com relação à aplicação de fato, à conformação do tributo, e não a simples cobrança, que é a situação mais corriqueira e mais trabalhosa do dia a dia. Um outro ponto que eu queria falar também é a questão da federalização, e eu já falei nisso, abri minha fala com esse aspecto. Eu vejo com reservas a federalização justamente porque vai ao encontro do ideal da nossa Constituição de 88, que tinha o princípio do local, a subsidiariedade, a participação, a democracia e a autodeterminação como viés orientador, e ela está sendo em última instância, vilipendiada nesse aspecto. Há, sim, uma transformação de como o nosso federalismo está desenhado. Vai ter uma mudança nas relações entre os entes federativos, porque quem não tem recurso não tem autonomia plena, por mais que se defenda, algumas pessoas defendam de forma contrária, sem recurso não há autonomia plena. E essa reforma ela é uma pá de cal nesse aspecto, porque a grande parte da arrecadação vai ser centrada nesse ente nacional, e por mais que se espere que não haja represamento de recursos nesse ente, não se sabe como esse ente nacional vai se comportar. Então, e federalizar também o contencioso judicial
é um enfraquecimento dos estados perante a União, mais um viés de enfraquecimento, mais uma redução desse aspecto democrático, e é danosa, a meu ver, essa centralização decisória, porque as decisões elas vão ser tomadas em um aspecto, né, em uma situação deslocada do âmbito do debate do dia a dia, de onde surgiu aquele questionamento. Para além disso, existe a dificuldade com relação à atuação das procuradorias quando se refere à cobrança, por assim dizer. Como bem o Murilo falou, isso vai ao encontro do que foi decidido pelo STF em ações diretas de constitucionalidade anteriores. Ainda assim, quando você pensa nessa reforma, ela é tão transformadora que provavelmente essa questão vai ser ficando, o que a gente está vivendo, o que eu consigo visualizar é um salto no escuro, porque vai haver uma redecisão a respeito de algo que já foi decidido, porque vamos ter um novo paradigma. Enfim, eu acho danoso em termos democráticos, em termos de conformação constitucional, e colabora para essa imprevisibilidade que traz para a gente essa sensação de instabilidade, por assim dizer. Eu sei que essa reforma está sendo feita de forma muito cautelosa, tanto que a partir do ano que vem já vai começar a vigir com o pé no freio, né, 0,1%, para ver se há uma percepção maior dos problemas, porque o que eu sinto, na verdade, é que é uma reforma em que já se visualiza muitos problemas. São tantos problemas que há um medo, inclusive, na implementação. E, por fim, já me encaminhando até para o final, para permitir que a professora Maria Rita possa trazer a fala dela, é muito complicado você aprovar uma reforma cujo discurso, né, é uma redução dos custos de digitalização, custos de conformidade, e a solução seria uma criação de uma justiça própria ou uma ampliação em demasia de um tribunal, aumentando custos também para a sociedade. Ou seja, ao invés de se trazer uma solução que barateie, que simplifique, o que a gente está fazendo, na verdade, é tornar ainda mais complexo o nosso sistema, criando um outro ente de caráter nacional, ampliando uma justiça e os respectivos custos dessa justiça, tendo que a gente já tem uma justiça que já pode atuar, dificultando a atuação dos entes federativos com relação à cobrança e ao interesse na cobrança. E esse interesse na cobrança ele é de suma relevância quando a gente pensa, inclusive, no aspecto econômico, por assim dizer, dessa reforma, porque essa reforma ela veio, como eu falei, no interesse do setor econômico, né, para poder facilitar o setor de negócios, mas quando você traz reflexos, quando você traz dificuldades na cobrança, você embaralha a concorrência, como eu posso dizer, o equilíbrio concorrencial, por assim dizer, conforme a atuação de cada ente em cada estado. Enfim, o que eu consigo visualizar, na verdade, é que, para mim, e eu tenho me debruçado sobre isso há algum tempo, eu sou representante da Fazenda no Conselho de Contribuintes aqui do Estado do Rio de Janeiro, essa reforma ainda parece um grande ponto de interrogação, em especial com relação à atuação do contencioso tributário, em especial com relação ao contencioso judicial, que é o que é parte da minha experiência do dia a dia, que é parte das minhas preocupações. Durante muito tempo eu fui da chefia atuei com execução fiscal e dívida ativa no Estado do Rio de Janeiro, e eu estou como Murilo, o objeto da minha tese de doutorado é a cobrança, na verdade é o equilíbrio da cobrança, não é nem a efetividade, é o equilíbrio da cobrança com relação à concorrência. E eu ainda não consigo nem visualizar muito bem, eu só sei que é muito complicado você ter uma situação em que você amplia custos e vilipedia uma justiça como está se desenhando agora. E, por fim, com relação aos núcleos 4.0 que o Murilo trouxe, eu entendo que é uma boa solução desde que se garanta aos advogados e aos contribuintes o acesso aos juízes, né? Por mais que funcione, e eu acho que essa reforma ela sinaliza para uma virtualização, para uma digitalização do processo tributário, do contencioso tributário,
Eu não consigo visualizar isso como um cerceamento do acesso à justiça. Na verdade, eu acho que isso até democratiza, por assim dizer, a atuação, porque permite que os advogados atuem em outros tribunais ou que tenham acesso aos juízes embargadores, desde que sejam atendidos. E para mim uma preocupação é que na verdade, esse acesso seja franqueado de alguma forma, permitindo que, como eu falei, né, que a decisão, ao ser proferida, seja uma decisão debatida, seja uma decisão democrática, seja uma decisão que traga pontos de vista diversos, seja dos estados, União, no caso, estados, seja também do contribuinte, para a construção de um direito tributário melhor. Porque essa reforma, ela não é para ter um caráter arrecadatório, mas sim de saneamento. Só que da forma como ela está desenhada, eu não consigo visualizar de forma clara esse saneamento sem um caos inicial cuja solução vai demandar muitas outras reformas constitucionais. E isso a gente até tem debatido no âmbito do programa de pós-graduação aqui da UERJ, até com a disciplina do professor Gustavo da Gama. Então, eu entendo que há uma necessidade de abraçar o novo, que existe, de fato, uma reforma que vai precisar de uma revolução na nossa forma de interpretar, ou seja, para ela funcionar, claro, não é produtivo que tragamos vícios ou interpretações do passado, mas é muito difícil que na qualidade de operadores do direito nós não tenhamos essas experiências tão arraigadas que acabem contaminando a nossa visão de futuro. Então, a minha preocupação é como desenhar um contencioso judicial que garanta a participação dos entes federativos, que garanta a sua autonomia, sem piorar esse viés centralizador e de federalização que a gente tem experimentado com essa reforma. Era isso que eu tinha para falar. Eu não consegui trazer muito além do que o Murilo trouxe com relação aos questionamentos, porque a gente tem um PL ainda em sendo debatido, mas eu estou aqui para poder dividir com todo mundo as minhas angústias, que são muitas. Era isso. Obrigada aí, pessoal. Passo a palavra. Muito obrigado, Natália. Então, nós tivemos aí uma visão de um juiz de direito, né, que lida com a matéria tributária na perspectiva de um julgador e numa justiça estadual, agora de uma procuradora de um estado importante e influente, que é o Rio de Janeiro, e nada melhor do que finalizarmos essa primeira rodada com uma advogada já com muito tempo de experiência no âmbito do contencioso tributário, que também publica muito, pesquisa muito sobre esse tema. Então, daí nós temos chamado pessoas com experiências, com vivências distintas. Professora Maria Rita, muito obrigado por ter aceitado o convite. A palavra é sua. Obrigada, professor Marciano. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Boa noite a todas e a todos que estão nos acompanhando. Obrigada, Murilo e Natália, aí pela exposição de vocês. Assim, adorei ouvi-los. É bastante interessante, assim, como a gente se depara assim com divergências aparentes, mas o principal é convergente, né? E eu nem divirjo de vocês. A gente tem alguns focos um pouquinho diferentes, mas essa estrutura de assim, nós estávamos vivendo um caos no momento, né? Das angústias, Natália, que você comentou. Você me fez lembrar uma palestra que assisti há pouco tempo, né, do professor Paulo Conrado, que ele é juiz federal aqui em São Paulo, e ele usava esse termo, né, das angústias, tratando aqui do contencioso, e eu não sei se vocês o conhecem, assim, mas o Paulo, ele é bem contundente aí na fala, né, e aí ele dizia que quem quer resolver o problema do contencioso tem que buscar um psicanalista, porque a gente não pode querer que a reforma tributária vá resolver problemas de 50 anos que os advogados públicos, privados e juízes vivem. Então, assim, que agora virou moda falar como é que a gente vai resolver o contencioso tributário. E, segundo ele, não iremos resolver o contencioso tributário, vamos parar de sofrer, o mundo vai continuar igual e a gente vai dar um jeito, né? Mas falando muito nessa questão aí da angústia, eu admiro muito Paulo, mas eu acho que a gente está num momento histórico em que nós
precisamos tentar, pelo menos, contribuir para essa redução e para esta simplicidade, né? Eu tenho, assim, duas premissas quando eu analiso esse tema, que são as seguintes. A primeira é que nós precisamos tentar encontrar aqui uma alternativa que ela seja simples, unificada e não muito onerosa. Então, assim, isso é, para mim, pelo que eu entendi aí para o Murilo, né, para você, Natália, entendo que vocês comungam aí desse meu posicionamento. Então, assim, precisa ser simples, não pode ser oneroso e tem que ser unificado, desde que respeitando aí todos os direitos aí dos entes competentes, obviamente, né? E a segunda premissa é de que nós teremos sim um contencioso diferente do que nós vimos enfrentando até agora, pelo menos num curto espaço de tempo. E o que que nós vamos fazer com eles? Porque assim, eu também vejo muito, Natália, falar-se assim, de o split payment é a solução para o contencioso, não teremos mais ações judiciais, né? Primeiro que assim, a gente tem que partir da premissa de que o split vai funcionar efetivamente. Porque me dá assim, calafrios pensar que a gente está diante de um cenário de tudo ou nada. Porque assim, ou o split vai funcionar muito bem, e aí realmente vai reduzir bastante o contencioso, continuará existindo muitas coisas, mas haverá uma redução significativa, porque ele vai funcionar muito bem, ou vai ser um completo caos, porque o split payment não vai funcionar a curto prazo. Não estou falando a longo prazo, tenho certeza que irá, né? Mas a curto prazo não funcionará. E aí, né? Como é que essa reforma que está estruturada no split será viável, né? Então, eu vejo assim com uma certa vou dizer descrença, mas assim, um certo aflito, né? Nós depositarmos aí todas as nossas esperanças no não contencioso. Mas também não, eu acho que aí não importa, aí não estamos aqui para ver o futuro. O que a gente precisa pensar é, se tivermos um contencioso, como é que ele poderia ser da forma mais simples, unificada e não onerosa? Eu queria iniciar com vocês dizendo que assim, eu vejo assim três soluções, nenhuma delas perfeita, mas três soluções que, na minha perspectiva, atende melhor, sem prejuízo de outras que eu vou comentar aqui com vocês, tá? A primeira delas trata-se aí de uma alteração do CPC, então não é tão simples no primeiro momento, porque requer essa alteração, que é para a criação de um IRDR de competência originária do STJ ou do Supremo Tribunal Federal, aí a depender da matéria que está sendo colocada, tá? Então, assim, como vocês sabem, nós já temos essa previsão do IRDR no CPC, né? Artigo 976 a 987. Porém, o IRDR que nós temos, que é o incidente de resolução de demandas repetitivas, eles a competência originária para julgamento é dos tribunais intermediários, né? Então, tribunais de justiça ou tribunais federais, não STJ e Supremo Tribunal Federal. Então, ele pode ser suscitado, sim, né? Esse incidente, visando o quê? Uniformização da jurisprudência e agilidade do processo. Uma vez instaurado o incidente, o tribunal deve julgar aquela matéria e ele profere aí uma decisão unificada pelo seu colegiado e tem-se um tema. Ocorre que este formato de RDR que nós temos hoje no CPC não funcionou. Isso é uma verdade. E por que não funcionou? E veja, desde 2015 temos pouquíssimos de RDR e temos divergência entre decisões em tribunais. E por que não funcionou? Porque essa decisão ela é recorrível. Então, em que pese nós tenhamos aí uma decisão do tribunal local ou dos tribunais regionais, a matéria acaba sempre subindo para STJ ou para Supremo Tribunal Federal, tá? Uma vez recorrida, o efeito suspensivo ele é imediato, então, assim, sequer requer aí uma análise, acaba sendo sim um tribunal de passagem que desvala nos tribunais superiores. Então, não funcionou, as pessoas não usam, ele é ineficiente. Por que me parece que, se a competência originária fosse direto do STF ou do Supremo, e poderia suscitar esse incidente qualquer juiz de primeiro grau, tá? Não precisaria ser um desembargador para suscitar para daí ir para STJ Supremo? Não.
onde fosse identificada aí a divergência e a quantidade elevada aí de demandas, o juiz poderia suscitar. Nós faríamos com que a matéria chegasse rapidamente para o Tribunal Superior. STJ ou Supremo poderiam conceder aí uma tutela, né, um entendimento provisório a respeito daquela matéria. Essa decisão, ela seria aplicável a todos os casos de direito existentes, né? E aí, o juiz competente, ou o tribunal competente, a depender daí do caso que fosse suscitado, julgaria o mérito daquela demanda até que o processo, o mérito chegasse efetivamente para o Tribunal Superior. Mas nós teríamos, nesse meio tempo, uma unificação de decisão, não haveria um ponto muito ruim hoje para o empresário dentro do nosso sistema, né, de poder judiciário e econômico, que é o fato de haver essa divergência muito grande de interpretações e tempos diferentes de concessão ou não concessão de decisões, com que fazem que assim a competitividade entre empresas do mesmo setor ela seja extremamente abalada, assim, há um impacto forte no preço. Então, assim, quando eu penso em essa unificação, ela vem de uma forma, eu acho assim, muito benéfica para a questão da economia, né? E embora nós tenhamos aí a desvantagem, que também foi apontada, Murilo, no caso da das ADLs, né, que é o fato da matéria ser levada muito rapidamente aí para o Tribunal Superior, com uma diminuição significativa de toda a controvérsia, né, e partes apresentando aí seus argumentos, e essas matérias elas precisam ser, né, na verdade, assim, bem ponderadas, bem discutidas, então é ruim também chegar muito rápido para quem dá a palavra final, é indiscutível. Mas o que eu coloco para vocês, que é algo que me fez pensar muito quando eu estava estudando essa alternativa do IRDR de competência originária do Tribunal Superior, que é o fato de que, será que hoje o nosso judiciário não está já estruturado dessa forma? Porque assim, o mundo ideal é que nós conseguíssemos aí dialogar até chegar no Supremo Tribunal Federal e que efetivamente aquela matéria fosse assim muito explorada. Mas é dessa forma. Quando eu observo as decisões hoje de STJ e em especial do Supremo Tribunal Federal, eu assim não vejo menções a acórdãos incríveis que foram prolatados, que você assim verifica que realmente o desembargador estudou, aprofundou a matéria, pesquisou, assim, são decisões, independentemente de nós concordarmos ou não, mas são decisões muito bem estruturadas. Essas decisões são absolutamente ignoradas pelos tribunais superiores, né? Parte-se do zero do entendimento que eles têm, como se não tivesse havido nada antes, né? Então, assim, eu fico questionando quando nós ponderamos aqui as perdas que nós teremos ao submeter uma matéria nova muito rapidamente para o Tribunal Superior, e sim, teremos perda, vis-à-vis a não submissão, partindo da premissa que o modelo que nós temos hoje de precedentes e a forma com que os tribunais superiores estão julgando é uma maneira de desconsiderar tudo que foi feito antes. E aí, obviamente, que eu não estou tratando de questões de fato, né? Mas, assim, de questões de direito. São tribunais de passagem. Então, assim, há uma reclamação imensa dos desembargadores, porque eles não são mais ouvidos da forma que está ocorrendo hoje. Então, é um ponto negativo, sim, mas eu não sei se não é romantizar um pouco a defesa de que nós precisamos seguir todo o rito processual, porque as partes irão se manifestar de uma forma extremamente abrangente. Se nesses IRDRs for permitido, por exemplo, amicus curiae, com participação das entidades mais variadas possíveis, nós poderíamos ter um debate amplo, com agilidade e sem um aumento de custos e com uma certeza jurídica e uma segurança maior do que nós temos hoje. Então, assim, esse é um ponto que me parece, né, que possa ser uma proposta aí de solução, apesar de não ser perfeita. A segunda que eu defendo
embora esteja muito aberta ainda, é a alteração da Constituição para a criação de um novo ramo do Poder Judiciário. E aqui, Natália, eu não concordo com a federação, tá, do Judiciário. De forma alguma, estamos assim, estou totalmente alinhada com você e com o Murilo, de que nós não podemos atribuir à Justiça Federal a competência para julgar IBS e CBS dentro aí de uma emenda constitucional proposta pela, né, fruto dessa comissão da portaria CNJ 9625. Não é isso que eu entendo, tá? Ela não pode ter uma característica federal, porque sim violaria, obviamente, a autonomia de estados e municípios. O que eu entendo, por outro lado, é que se vier a ser criada um novo ramo do Poder Judiciário de âmbito nacional, em que eu teria juízes, pouco importa se federais ou estaduais, julgando IBS e CBS, isso traria um ganho muito grande para a segurança jurídica dos administrados. O que se coloca como um grande ponto negativo, isso seria muito custoso. E aí, se essa questão for verdadeira, muito custoso, eu retiro tudo que eu estou dizendo para vocês, tá? Mas a ponderação que eu faço aqui agora é: eu jamais vi qualquer número sendo apresentado. Assim, parece que esse muito custoso, assim, com todo respeito, eu não sei se não é um argumento, não sei se é um argumento retórico. Porque assim, o que que é muito custo? Quanto que vai custar? Nunca vi, e fui atrás de pessoas que estão envolvidas, seja nesse comitê da Portaria 96, seja em outros projetos que nós temos tendo aqui de reforma de contencioso ou de reforma tributária. Absolutamente todos me disseram, todas as pessoas me disseram que nunca viram número nenhum, tá? Então, para mim, esse é um ponto muito problemático, porque eu não sei. Ah, é caro, mas é caro quanto? É muito caro? Ou não? É viável? Não é viável? Porque se não for, vamos descartar, mas a gente não tem esse número. Número dois, imaginando que seja um caro, mas não absurdamente caro, esse investimento que nós teremos que ter. Se nós compararmos o custo de implementação desse tribunal vis-à-vis com a economia que nós teremos com, por exemplo, unificação de tribunais administrativos, será que uma coisa não compensa a outra? Será que quando nós falamos de criação desse novo ramo do judiciário, nós não temos que enxergar como sendo algo paulatino? Não implementar um judiciário agora com uma estrutura imensa, assim, aluga-se assim, prédios inteiros, uma estrutura física muito custosa. Eu acho que ninguém está falando disso, né? Ou pelo menos assim, eu quando defendo, não é disso que eu estou falando. O que me parece é assim, que deveria haver, sim, esse novo ramo do judiciário, que ele fosse implementado aos poucos, com juízes federais ou estaduais, que aí a forma de escolha desses juízes, provavelmente eles teriam que se habilitar e prestar uma prova para que eles fossem aí escolhidos e eleitos para essa transição, para esse ramo novo, tá? Mas eu não precisaria, neste momento, aparentemente, de novos juízes. Porque, veja, nós teremos uma demanda de BS e CBS, mas nós teremos um decréscimo de demanda do que nós conhecemos hoje de ICMS, ISS, PIS, COFINS. É claro que não vai ser tão imediato assim, porque a gente tem um estoque muito grande, mas nós teremos a médio prazo e, obviamente, a longo, de uma demanda muito significativa desse estoque que nós temos hoje. Então, assim, a quantidade que nós temos de juízes estaduais e federais daqui 15 anos não será excessiva? Eu precisarei de. Faço uma referência aqui, eu estou em São Paulo, a Justiça Federal, aqui do Estado de São Paulo, primeiro grau, é um prédio imenso. Primeiro grau, na Avenida Paulista, que deve ser muito oneroso. Eu tive a oportunidade há uns 15 dias de realizar um despacho presencial, que eu até estranhei, Murilo. Hoje em dia, assim, é raríssimo despachar presencialmente, mas foi presencial esse despacho. Eu cheguei naquele prédio que a vida inteira eu frequentei, ele está absolutamente vazio. Tem ninguém, assim, tinham 2, 3 funcionários no cartório, o juiz, os seguranças lá embaixo, eu fiquei conversando com seguranças, e segundo eles ninguém aparece, assim, não tem movimento. Então, veja, eu posso usar isso para essa nova estrutura. Então, assim, eu defendo esse novo ramo porque eu entendo que a competência, todos nós, né, que a competência jurisdicional, ela é matéria constitucional, é insuperável,
Então, assim, não há como unificar, não há como dizer que o comitê gestor vai poder representar todos os municípios, não há como eu dizer que eu posso criar um tribunal unificado sem alteração constitucional, não tem como, né? Não dá para eu defender, na minha avaliação, o litisconsórcio entre União Federal, Estados e municípios, IBS e CBS, porque em que pese o litisconsórcio fosse ser muito bem-vindo, eu só posso ter o litisconsórcio quando há competência para aquele juiz julgar ambas as demandas. Eu tenho terei uma relação jurídica para a IBS e uma outra relação jurídica para a CBS. E hoje este juiz de direito, ele não é competente para julgar as duas coisas, ou não é CBS ou não é IBS. Então, defender a criação de um litisconsórcio, a comitê gestor representando estados e municípios, e aí a União Federal, para mim é algo que simplesmente não para em pé diante dessa limitação constitucional insuperável que eu me refiro a vocês. Então, eu preciso sim ter uma alteração da Constituição. E a última sugestão, que ela é bem mais simples, ela não é tão eficiente, mas ela não requer alteração legislativa, ela não vai resolver aí a complexidade, ela vai melhorar só um pouquinho, mas é muito fácil de implementação, que é a utilização do artigo 69, parágrafo 2º, inciso 6, do CPC, que ele autoriza a centralização de demandas repetitivas. Então, veja, e pode ser aplicado para centralizar processos no foro que for eleito aí como sendo o mais adequado e não necessariamente o prevento. O STJ tem um precedente, que é no caso da barragem Fundão, Murilo, em que a competência ela foi designada para Belo Horizonte, em que pese o juiz de Belo Horizonte não ser prevento, né? Era um município pequeno, mas aí foi decidido que Belo Horizonte decidiria aquele caso que não tem natureza tributária. Houve, aí foi suscitado um conflito de competência e o STJ entendeu que, por esse artigo do CPC, há a possibilidade de se reunir demandas quando elas forem similares, questões de fato ou questões de direito, ok? E que o foro eleito não precisa ser o prevento. Então, como uma solução que não é a melhor, mas certamente ela já está posta, e não só para IBS e CBS, tá, gente? Porque a gente tem aqui hoje, essas demandas repetitivas de SS, de CMS, infelizmente, essa é uma norma que ela é muito pouco usada, né? Mas que é viável essa centralização, independentemente aí de uma celebração de um negócio jurídico processual, que hoje em dia, no âmbito federal, a gente tem bastante, mas nós poderíamos ter isso em âmbitos estaduais e municipais também. E para eu concluir, Marcelo, que eu sei que meu prazo aí também já deu, eu queria fazer duas referências ainda a, as questões que a Natália e o Murilo comentaram. Primeiro, sobre os projetos de lei da Comissão de Juristas, é algo que tem que se encaminhar junto aí com reforma tributária e com todas as propostas que nós viermos aqui a discutir para o contencioso tributário, sem dúvida alguma, tá? É uma judiação que esteja parado, né? E com relação ao núcleo de justiça 4.0, Murilo, eu comungo assim na preocupação da Natália no que diz respeito ao acesso dos advogados aos magistrados, considerando o que nós observamos hoje, né, de toda essa digitalização que traz muitas coisas boas, trouxe muitas coisas boas, mas assim, o diálogo para um despacho, ele nem sempre é eficiente, sustentação oral é quase que totalmente ineficiente, né? Então, assim, isso é uma preocupação grande porque existem muitas situações que elas são complexas e 5 minutos de conversa esclarece muito, somada a uma preocupação que eu tenho de nós defendermos como padrão processos virtuais e estruturas virtuais com inteligência artificial junto, né? Então, é um momento que a gente está aqui aprendendo, né, com a inteligência artificial que já existe, mas a gente não pode esquecer que ela vai dar mais agilidade, vai simplificar, mas ela vai diminuir muito
eu acho que é um ponto positivo que existe nos julgamentos colegiados, que é a possibilidade de divergência, porque todo mundo ganha, né? Um levanta a mão lá para trazer um ponto que ninguém pensou, enfim, e a tendência de se construir uma decisão melhor, né, mais justa, ele é muito maior nesse julgamento colegiado, que a inteligência artificial prejudica ou tende a prejudicar bastante. Então, quando eu penso em inteligência artificial com a dificuldade que hoje nós já enfrentamos de acesso ao pleno exercício aí da ampla defesa, eu fico com receio da Justiça 4.0. Então, eu entendo que ela é uma alternativa incrível, mas ela precisa ser muito bem regulamentada. E os juízes que fizerem parte desses núcleos, eles precisam estar realmente de acordo com essas regras que vierem a ser implementadas, assim, de coração, né? Porque senão aí será para a gente assim um grande de um retrocesso. Marciano, eu devolvo aqui a palavra em função do horário e fico à disposição aí para as perguntas que vierem e para os debates aí com a Natália e com o Murilo. Muito obrigado, professora Maria Rita, que trouxe propostas concretas, né, sobre como podemos traçar um novo quadro para o contencioso tributário. E foi interessante a maneira como você iniciou, né, falando de uma visão que é para perdemos esperanças assim mais ambiciosas de resolver os problemas, e uma outra proposta que se, se, se propõe realmente a melhorar substancialmente o contencioso tributário. Eu também queria dizer que acho que é possível, sim. Nós temos que buscar não resolver todos os problemas, mas subir o patamar, né? Conseguirmos aumentar consideravelmente a qualidade do contencioso tributário brasileiro. Não podemos deixar passar essa oportunidade para fazer isso. E agora é uma oportunidade também para todos que estão aqui, que ouviram as 3 palestras, que ouviram as 3 sugestões, visões, que possam fazer perguntas, que possam interagir com os nossos palestrantes. Nós temos aqui diretores do IF, associadas do IF, e eu acho que o diálogo vai ser muito interessante. Então, eu queria convidar as pessoas que estão aqui nos assistindo a levantarem a mão e fazer perguntas ou comentários em função do que foi aqui discutido, proposto pelos nossos 3 palestrantes. A palavra, então, está franca. O Leonardo Gianetti é a primeira pessoa que pediu para participar. Obrigado, Leonardo, pela sua participação. Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Parabenizar Murilo, Natália, professora Maria Rita aí pelas apresentações. É um tema aí realmente para nós, principalmente advogados, muito muito caro, e que estamos aí nessas angústias aí pensando em como será a nossa realidade em breve tempo. A minha primeira pergunta seria para o Murilo a respeito dessa questão de como ele visualiza a atuação dos tribunais. Pelo que eu entendi, Murilo, seriam selecionados, então, por esse núcleo da Justiça 4.0, juízes estaduais ou federais para discutir as discussões vinculadas à CBS ou IBS. Da sua decisão seria cabível recurso que seria, então, para um órgão colegiado também dentro desse núcleo. Eu poderia, por analogia, equiparar esses órgãos colegiados ao que nós temos hoje na justiça eleitoral, em que funcionam os tribunais, né, de cada estado, compostos por juízes estaduais, juízes federais e integrantes do quinto? E outro, haveria integrantes do quinto na Justiça 4.0? Excelentes perguntas, Léo, excelentes. Eu vou confessar o seguinte, em relação à justiça eleitoral, né, a primeira colocação que você faz, eu já tinha pensado sobre a questão do quinto não. Então vamos lá, justiça eleitoral. Esse é o exemplo clássico, né? Quando eu trago o exemplo dos núcleos 4.0, a proposta dos núcleos, o pessoal já começa a torcer o nariz. A juntar juiz estadual com federal não vai dar certo. Então esse é um exemplo centenário, né, da justiça eleitoral. Mas eu acho que a dinâmica é diferente.
Lá já é uma coisa institucionalizada e volta e meia tem briga entre... a briga que existe é dos magistrados federais querendo levar a justiça eleitoral para eles. Isso a minha realidade aqui de justiça estadual permite dizer. Mas aí vem o contra-argumento de que a justiça estadual é a mais próxima do cidadão, a justiça federal é mais distante. Mas, enfim, eu acho que a justiça eleitoral, apesar de unir magistrados, né, juízes, desembargadores federais e estaduais, funciona, tem funcionado, mas eu acho que não seria um exemplo a ser seguido para os núcleos 4.0. Eu acho que os núcleos precisam viabilizar o acesso ao advogado. A colocação, eu vou aproveitar a sua pergunta, Léo, para fazer o gancho e responder a colocação da professora Maria Rita. No meu slide lá, eu acabei falando rápido, passei rápido, mas tem uma menção à necessidade de haver estrutura física para os núcleos, para que eles possam receber advogados, para ter despacho presencial e para permitir sustentação oral. Aí eu acho que tem que haver estipulação assim de uma alçada. Esse negócio de sustentação oral gravada, isso não pode existir, não faz o menor sentido. Esse é um dos grandes pleitos, se não for o maior pleito da advocacia atualmente, né, em que eu acho que ela está certíssima, não faz o menor sentido. Eu sou juiz, vou dizer assim, sei que o professor Marcelo está gravando, mas vou dizer de forma muito sincera, muito transparente, eu não tenho vontade nenhuma de ouvir sustentação oral gravada por advogado, ainda que por vídeo, não faz o menor sentido, tem que ser presencial. De repente, a ideia é estipular alçadas. Alçada de valor? Talvez. Então, causas acima de um determinado valor vão permitir sustentação oral presencial por advogados, assim como despachos presenciais também. Então, a minha proposta do núcleo não é, nesse aspecto, idêntica à do Foro Nacional. A do Foro Nacional é 100% virtual. Eu não acho que os núcleos tenham que ser assim, eles têm que ter uma pegada presencial. Os detalhes, a gente tem tempo de trabalhar, né? Para não monopolizar o tempo e permitir mais diálogo. A segunda colocação do Léo sobre quinto, né? Se permitiria quinto. Excelente, Léo. Eu te confesso que eu não tinha pensado nisso, mas acho que faz todo sentido. Se a lógica do sistema judiciário nacional, seja estadual, seja federal, né, em todas as justiças especializadas, justiça comum, é ter o quinto, né, de membros do Ministério Público, da advocacia, eu acho que isso tem que ser viabilizado nos núcleos também, sem dúvida. Tem que achar uma forma de viabilizar. Seria isso, professor Perfeito, Marciano. perfeito. Temos aqui o Tiago, e para nós termos mais agilidade, eu pergunto se, além do Tiago, que já tem uma pergunta, uma colocação a fazer, outras pessoas querem participar para a gente fazer uma rodada e já ouvir as respostas num bloco só. O Marcelo Rios está também manifestando o desejo de fazer uma pergunta. Então, vamos para essa rodada final, Tiago e Marcelo, e aí eu vou passar a palavra em bloco para os nossos palestrantes fazerem as observações finais. Pois não, Tiago? Boa noite, professora Maria Rita, doutora Natália e o Murilo. A minha colocação vai mais, eu acho, direcionada à doutora Natália, porque por ser procuradora do Estado, o que eu não sei se eu posso estar enganado, mas eu não vejo muita discussão acerca de né, futuras transações tributárias, né, relacionadas ao IBS. Porque, de fato, eu já vejo uma disparidade comparativa com a CBS, uma vez que a gente vai estar falando de um tributo que está substituindo dois tributos, um estadual e um municipal. Como é que está essa preocupação, doutora Natália, assim, em termos... se é que há também, né? Porque a gente está apenas no início. Mas se é que há, porque eu vejo com muito, digamos assim, uma luz, muitas vezes, a transação, até para clientes que a gente trabalha e tal. E eu queria saber como é que está a dinâmica de questionamentos no âmbito aí da Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro com relação à transação tributária, às transações tributárias futuras, né, relacionadas, portanto, ao IBS. Muito obrigado desde já.
Obrigado, Tiago. Vou ouvir agora a pergunta ou a colocação do Marcelo, para a gente, então, fazer a rodada final com os palestrantes. Obrigado pela participação, Tiago. Marcelo, você tem a palavra. Boa noite, professor Marciano. Boa noite, Murilo, Natália, Maria Rita. Parabéns, excelentes as colocações. Eu também, do pouco que até agora eu estudei sobre o contencioso, para mim também, eu me alinho bem no que disse a professora Maria Rita. Eu acho que a criação de um tribunal especializado nesse assunto, IBS, CBS, para mim seria realmente a melhor opção. Também não vejo a questão de custos na verdade, a gente teria uma compensação, né? O próprio Murilo disse na colocação dele que o Tribunal de Justiça tem a preocupação de ter uma redução no orçamento por uma diminuição de custos, mas se ele tiver uma diminuição no orçamento, mas também tiver uma diminuição no número de magistrados, de funcionários, isso acaba, no final, se compensando com o aumento lá por outro lado. Então, me parece que isso não geraria esse aumento absurdo de custo, haveria uma compensação a longo prazo. A dúvida que eu fiquei, talvez da fala da professora Maria Rita, e aí eu direciono a pergunta para ela, é como é que nós ficaríamos com o contencioso administrativo. Então, a criação desse tribunal, ele envolveria nós ainda manteríamos o contencioso administrativo, separando as duas esferas, nós teríamos uma unificação de contencioso administrativo, ou seja, um tribunal administrativo e depois um outro tribunal especializado em matéria na parte judicial, né, do contencioso judicial, ou nós encerraríamos o contencioso e a justiça seria unicamente do contencioso judicial especializado. É o ponto que eu deixo para entender a colocação dela. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marcelo. Ótimas colocações. Eu acho que essa segunda fase foi muito boa para dar chance também, né, para os nossos palestrantes aprofundarem nas suas propostas. Então, agora, na participação final, eu vou passar a palavra primeiro para a Natália, né, que o Tiago fez a pergunta para ela, depois para a professora Maria Rita, para que ela possa esclarecer essa dúvida do Marcelo, e aí nós encerramos o nosso evento. Natália, por favor. Obrigada. Tiago, com relação à transação, quando a gente vai ver o PL, a Lei Complementar 214 de 2025, ela fala que, na verdade, vai ter. O PL 108, se eu não me engano, o PL 108 fala que, na verdade, vai ser necessariamente adotados métodos consensuais conforme a legislação interna de cada ente federativo. Então, o que aconteceu, na verdade? O que aconteceu foi que essa reforma ela tinha o interesse de federalizar, mas fez de forma tímida. Então, ela ficou capenga, ela ficou meio que no meio do caminho, porque ela tenta unificar, mas não unifica como um todo. Então, vai depender da lei de cada ente federativo instituir transação, mediação ou qualquer outro tipo de método consensual, e esse método ele vai ser observado no processo administrativo tributário. Então, o comitê gestor, que vai ficar responsável pelo PAT, ele vai chamar esse método consensual conforme a lei. Então, assim, ficou uma situação que realmente não faz muito sentido. No âmbito dos estados, o grau de evolução da transação ele varia muito, tá? Eu posso falar pelo estado do Rio de Janeiro, que isso não tem sido uma preocupação do Poder Executivo. Infelizmente, para nós, porque existe a instituição, existe o governo-estado, né? Então, assim, para nós que somos instituição, por assim dizer, uma lei de transação ela soluciona muita coisa, porque você abre canais de diálogo. No estado do Rio de Janeiro, a gente abriu, até na época que eu estava na chefia da dívida ativa, a gente abriu o negócio de processual, até que a professora Maria Rita comentou, a gente faz muitos NJPs do estado do Rio de Janeiro, justamente por não termos uma lei de transação a despeito de já ter uma minuta de PL. Mas o que essa reforma fez foi isso. Então, assim, ela disse que vai se valer dos métodos consensuais, só que vai depender da vontade de cada ente. Então, vai ficar uma situação com. Então, pode ser que o município tenha uma lei de transação e o município do lado não tenha uma lei de transação. Isso é danoso até para esse equilíbrio concorrencial, que é o objetivo último da reforma. Foi legal trazer a fala da professora Maria Rita, porque ela tá, assim, você está tão viciado no Estado, né? E ela traz uma visão assim, não, porque para a empresa você precisa de economia, você precisa de uma decisão mais rápida. Então, assim, quando você pensa que você vai poder ter estados contíguos ou municípios contíguos com soluções diferenciadas, isso pode ter algum tipo de cálculo no impacto
da instalação, de onde se está, ainda que a tributação seja no destino, que a gente não consegue antever, porque como a política fiscal é algo em aberto, a gente não sabe como que os players vão atuar para poder reduzir custos. E a gente sabe que o objetivo último do mercado é, nos limites da lei, reduzir os custos da melhor forma possível, né? Então, outros problemas vão ser trazidos sem que a gente consiga antever agora. Essa é a minha preocupação de forma crítica, né? Eu fico nesse looping. E eu vou passar e só para comentar também o que o Marcelo falou, eu sei que foi para a Maria Rita, a gente vai ter o contencioso no comitê gestor com todo mundo, vai ser geralzão, vão ser 27 câmaras, a gente está lá, entendeu? Cada estado com a sua câmara. Então, isso foi a nossa reserva de autonomia nessa federalização meia boca, por assim dizer, né? Que é a minha impressão. Muito obrigado, Natália. Vou passar então a palavra para a professora Maria Rita. Marcelo, essa proposta aqui do CNJ é exclusivamente judicial, tá? Não tem nada indicando que nós deixaremos de ter um processo administrativo, pelo contrário, né? Teremos e temos que ter, tá? Porque o Tribunal Administrativo exerce um controle de legalidade que é absolutamente fundamental e evita que muito caso chegue na justiça justamente porque tivemos uma decisão boa na esfera administrativa. E veja, e muitas vezes, quando a gente não está falando assim de grandes estresses tributárias, né? Porque aí acaba chegando na justiça de qualquer jeito, mas quando é questão factual, vício de lançamento, muitas vezes o contribuinte, quando perde, ele vê que você tem uma decisão lá que foi bem feita e que realmente havia um erro por parte dele, ele paga, parcela, enfim, transaciona, mas isso tem que ser preservado. A observação que eu faço para você é só assim, estamos aí com o PLP 108, né, em discussão, muitas questões em aberto, algumas questões extremamente frágeis, e quando a gente pensa em processo administrativo, a questão da impossibilidade de se julgar legalidade no âmbito de um processo administrativo, isso vai ser horrível se passar dessa forma, porque nós sabemos que hoje os tribunais administrativos eles exercem esse tipo de controle muito para verificar compatibilidade de instruções normativas, pareceres, enfim, atos infralegais com lei e julgam e têm competência para tanto, e pelo PLP 108 deixarão de ter. Então, isso é um problema bem grande. Mas, enfim, está tendo um movimento tão grande aí de crítica a esse dispositivo que eu até acredito que ele vai ser alterado, tá? Mas permanecerá processo administrativo de uma forma similar à que está hoje, com aí, enfim, adaptações que nós temos que acompanhar a PLP 108. E a outra coisa é o judiciário. Só para completar aqui, Marciano, antes de te devolver a palavra, que é importante para vocês saberem, o Murilo mencionou no início a questão do prazo, né, dos 45 dias, uma vez instituído o comitê pela portaria CNJ 9625, que ele venceu no final de maio, tá? Esses 45 dias. E não há nenhuma previsão de quando será apresentado. Não quero dizer com isso que irá demorar. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas não há nenhum indicativo aí para a sociedade civil. Nós tivemos uma reunião, eu participei de uma reunião até semana passada, com membros que compõem esse comitê, e eles disseram que esse relatório ainda não está pronto e que não sabem dizer quando que será apresentado. Então é estranho, eu tinha certeza que em 45 dias seria, né? Mas não. E agora, realmente, para terminar, eu comungo, Murilo, do teu descontentamento, né, vamos dizer assim, com a eleição dos membros que compõem esse comitê, independentemente da capacidade, competência pessoal, porque obviamente todos eles lá são super competentes, mas a grande maioria não entende de contencioso tributário. Então, assim, você tem poucas pessoas que entendem, e aí eu fico pensando como é que é esse diálogo lá dentro, né? Porque não dá, você tem aí uns 3 que entendem muito e o resto não. Então, assim, eu não consigo imaginar muito como é a dialética. Isso já me disseram também por uma pessoa que compõe este comitê, de que existem assessores dos ministros e dos embargadores, que são pessoas que trabalham muito com o contencioso tributário, que estão trabalhando fortemente nisso. Então, que
vamos dizer, essa não qualificação, né, entre aspas, desses representantes está sendo suprida pelos assessores, porque eles sim entendem da matéria. Mas é uma judiação. Poderiam ter sido escolhidas pessoas que militam, né, no contencioso tributário. Enfim, é como é. Perfeito, obrigado, professora Maria Rita. A resposta a questão do Marcelo já está dada. Então, para encerrar, nós vamos ouvir o Murilo, e com isso eu já vou agradecer de antemão a professora Maria Rita, de São Paulo, a Natália, do Rio de Janeiro, e o Murilo, aqui de Belo Horizonte, por terem participado. E já vou anunciar que nós teremos em setembro, aqui em Belo Horizonte, um seminário presencial para comemorar os 20 anos do Instituto de Estudos Fiscais, da fundação do Instituto em 2005, e espero que até lá, professora Maria Rita, já haja um anteprojeto publicado, né, por essa comissão, e nós possamos, então, nesse evento de setembro, já analisar de maneira mais concreta quais foram as propostas. Murilo, então você tem a palavra para fazer o encerramento. Rapidinho, só para manter a tradição que o judiciário fala no final, né? Fala depois de tudo. Eu gostei, não tive a oportunidade de perguntar, mas assim, de forma muito rápida, né? Eu gostei muito das sugestões da professora Maria Rita, anotei aqui, quero me aprofundar nelas, a questão da cooperação judiciária, né? A professora Maria Rita mencionou, artigo 69, parágrafo 2º, inciso 6º do CPC, é a parte do CPC que cuida da cooperação judiciária, mencionou o julgado do STJ, eu vou me aprofundar nisso, pode ser uma solução. A questão do IRDR, que a professora trouxe, eu só fiquei na dúvida, professora, quanto a um eventual ponto negativo da solução do IRDR, que é a eventual demora do STJ e do Supremo para decidi-los. É o que acontece hoje já com os temas, né? A gente tem questões fundamentais em matéria tributária que ficam 20 anos, mais de 20 anos no Supremo, no STJ também muito tempo. O meu receio seria, se o IRDR a princípio for uma solução, será que não pode haver uma demora excessiva, né, para o STJ definir um tema, para o Supremo, né, também? E aí, só para complementar aquela resposta que eu dei para o Léo, Gianetti, a Justiça Eleitoral, eu acho que não poderia funcionar como um exemplo para os núcleos de Justiça 4.0, mas existe um exemplo concreto, eu esqueci de mencionar, nesse meio tempo, eu me lembrei, que são os prédios caixão. Não sei se alguém aqui já ouviu. Os prédios caixão é uma situação que aconteceu na região metropolitana de Recife. Era um problema habitacional muito sério que havia lá, vários mutuários de BNH, da época do extinto BNH, ficaram sem seus imóveis, e foi uma questão que precisou ser decidida pela Justiça Estadual e Federal em conjunto. E esse é um exemplo recente. De poucos anos para cá, foram criados núcleos de justiça 4.0, integrando juízes federais e estaduais para resolverem essa questão dos prédios caixão lá da região metropolitana de Recife. Então, já existe uma espécie de um piloto, de um protótipo, integrando juízes federais e estaduais para resolver uma determinada questão pontual. Esse sim seria um exemplo, Léo, de uma convivência harmônica entre magistrados, né, de justiças diversas, resolvendo questões, litígios concretos. E aí o último, Marciano, para encerrar, um ponto que a Natália trouxe no início da fala dela, que o judiciário acaba atuando atualmente como longa-manos dos cobradores de tributos, né, dos procuradores federais. O meu último slide é sobre o contencioso, os anteprojetos de lei, né, da Comissão de Juristas da ministra Regina Helena Costa. Eu disse isso, a professora Maria Rita concordou, no sentido de que a solução tem que ser global, né? O que a gente for decidir, o que for decidido para ser o contencioso do IBS, da CBS, tem que conversar com as soluções propostas pela Comissão de Juristas. Aí eu acho que é um ponto importante, aliado a isso que a Natália apontou, do judiciário não poder ser usado como cobrador de tributo. Eu acho que eu estou falando aqui para uma plateia majoritariamente de advogados privados, mas eu acho que a gente precisa voltar a debater sobre execução fiscal administrativa. Eu acho que esse é um ponto muito importante, com todas as cautelas que precisa ter, garantias do contribuinte, não podem ser menosprezadas. Mas vejam, agora, nesse mês de junho, vocês devem ter visto essa notícia, acho que 10 de junho, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados aprovou um projeto de lei viabilizando a cobrança de aluguéis extrajudicial.
Quer dizer, hoje a gente tem cobrança extrajudicial de alienação fiduciária de imóvel, de imóvel, e possivelmente vamos ter de aluguéis. Quer dizer, tudo pode ser cobrado extrajudicialmente, mas tributo não. Então, professor Marciano, até agora já encerrando mesmo, sugerindo talvez para o IF um tema futuro, um futuro próximo, né? Não é um futuro igual lá da comissão do grupo de trabalho do CNJ, não, que é perder de vista, mas seria um tema talvez para o começo do segundo semestre, execução fiscal administrativa, né? Boa Obrigado, ideia. desculpa o excesso. Boa ideia. Muito obrigado, então. Queria agradecer a todos. Encerramos aqui mais uma mesa de debates online nesse primeiro semestre. Foram muitas mesas, muito boas, e hoje já surgiram temas aí para o segundo semestre. Então, agradeço a todos e já convido para as mesas de debate do segundo semestre, especialmente o nosso seminário no dia 23 de setembro. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite. Olá, Obrigada, boa boa noite. noite. Boa noite a todos.